Olá a todos, olá a todas. Eu sou o professor Vinícius Mendes, falando aqui do contexto da disciplina de Educação Matemática, Análise e Álgebra. Nessa primeira videoaula, nós vamos falar acerca da evolução histórica da álgebra. E é muito importante que desde o início a gente deixe muito claro que a gente não pretende esgotar o assunto, até porque seria uma tarefa completamente impossível falar sobre todos os pormenores acerca do desenvolvimento da álgebra ao longo dos séculos, nas diferentes práticas matemáticas e nos diferentes contextos. Essa videoaula, na verdade, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte iniciando por volta do século III, tendo como protagonista Diofanto de Alexandria, e terminando essa videoaula no contexto do desenvolvimento da matemática indiana. E na segunda videoaula, nós vamos começar a falar sobre a matemática árabe por volta do século IX e falaremos até o contexto do século XVI, principalmente por meio dos trabalhos do francês François Viète. Você pode estar se perguntando o porquê iniciar um curso de educação matemática falando já sobre história da matemática. Nos últimos anos, muito se tem falado acerca da relação entre história e ensino da matemática. Tem-se falado da história como apoio ao ensino de matemática e mesmo a história como recurso didático ao ensino de matemática, conforme apontam os próprios parâmetros curriculares nacionais que foram publicados na última década do século passado. No entanto, é importante salientarmos que várias pesquisas atuais têm apontado acerca da falta de fundamentação teórica mais sólida nessa relação entre história e ensino de matemática. Nesse sentido, eles apontam que várias pesquisas possam ser feitas ou devem ser feitas relacionando história e ensino de matemática, para que elas estejam fundamentadas sobre bases mais solidificadas. Nesse sentido, cabe defendermos e explicitarmos o porquê estamos fazendo essa escolha. E para isso eu vou citar aqui dois trechos de um artigo da historiadora Tatiana Roque, que dizem mais ou menos o seguinte: que pressupostos sobre o tipo de matemática que deve ser ensinada estão em jogo ao questionarmos a utilidade da história para o seu ensino. E mais, não é somente como a história deve ser incorporada ao ensino, mas que visões sobre esse ensino devem ser reelaboradas para acomodar a história. Portanto, é importante deixarmos claro o nosso entendimento de que a história da matemática pode e deve contribuir muito para a formação do professor de matemática, tanto para que ele tenha mais ferramentas para discernir que matemática é mais adequada a ser ensinada ou não, quanto para que seu próprio conhecimento, sua própria visão acerca do ensino possa ser reelaborada à medida que os conhecimentos de história são acomodados. Bom, começando nossa trajetória em termos da evolução histórica da álgebra, nós vamos começar a partir do século III da era cristã e vamos falar de Diofanto. Embora a gente tenha que deixar claro que, em termos das fontes históricas, não se existe uma certeza absoluta que Diofanto viveu exatamente nessa época, no século III, mas se acredita que ele viveu mais ou menos por essa época, século III da era cristã. A historiografia tradicional costuma tratar Diofanto como pai da álgebra. E, de fato, ele é considerado pai da álgebra por muitos historiadores. No entanto, nos cabe problematizar um pouco essa designação, para saber se faz sentido, de fato, nós considerarmos Diofanto como o pai da álgebra. Mas nós vamos conversar um pouquinho ao longo desse vídeo e a gente vai poder conversar mais especificamente sobre alguns aspectos para a gente chegar a essa conclusão se Diofanto pode ser considerado ou não o pai da álgebra. O fato é que a sua principal obra chama-se Aritmética,
né? É uma obra extremamente notável. Ela foi escrita originalmente em grego, conforme a gente pode ver aqui no manuscrito, né? Esse manuscrito é o manuscrito original. Nós obtivemos no site da Biblioteca Nacional Francesa. Observe que não é uma leitura muito amigável, pelo menos para a gente que fala a língua portuguesa, né? Para nós que temos a língua portuguesa como nosso idioma, certamente não é tão amigável lermos em grego. A Aritmética de Diofanto era uma composição de 13 livros e também era uma coleção de problemas que a historiografia da matemática atual tem entendido que esses problemas retratam, de alguma maneira, toda a prática matemática estabelecida no contexto de Diofanto, expressando, portanto, uma tradição da matemática que era desenvolvida naquele contexto e naquela época. Mas mais do que isso, a aritmética tem algo bastante notável, porque ela é a primeira ocorrência de notação simbólica que se aproxima da álgebra que a gente conhece hoje. De fato, as práticas matemáticas nesse contexto eram muito caracterizadas pelo uso da geometria, pelo uso da abordagem euclidiana, né, baseada nos elementos de Euclides. Né, as práticas matemáticas anteriores a Diofanto, elas permanecem muito fortemente vinculadas à tradição euclidiana, né? E nesse caso de Diofanto, a prática estabelecida se diferencia completamente das práticas dos gregos antigos vinculados muito fortemente à tradição euclidiana. Então, conforme a gente disse, pela primeira vez surge uma notação simbólica que se aproxima da álgebra que a gente tem hoje, né? E mais do que isso, além dessa introdução, dessa notação simbólica, ele traz símbolos, que são, na verdade, designações abreviadas para designar as quantidades desconhecidas. Aqui a gente vai conseguir ver, eu trouxe para vocês uma tradução, né, a capa de uma tradução da aritmética de Diofanto para o latim, já bem posterior, né, aos originais escritos em grego. Essas quantidades, essas designações abreviadas, esses símbolos estavam associados às quantidades desconhecidas. Nós temos alguns exemplos aqui no slide. Podemos perceber aqui que a palavra que designava a relação com a quantidade desconhecida era a palavra aritmos, né, da onde vem o nosso termo aritmética. O símbolo que era designado, então, para ser atribuído à quantidade desconhecida era um sigma antigo, né, que na verdade era a última letra da palavra aritmos. Já o quadrado da quantidade desconhecida, ou a segunda potência da quantidade desconhecida, era expressa por esse símbolo, que era a primeira letra da palavra dinamis. Já a terceira potência da quantidade desconhecida era designada por esse símbolo, primeira letra de cubos. Aqui é chamado como se fosse uma composição entre os símbolos anteriores, né? Aqui o quadrado, que estaria relacionado à quarta potência da quantidade desconhecida. Aqui o quadrado cubo, que estaria designado à quinta potência da quantidade desconhecida. E aqui o cubo, que estaria designado à sexta potência da quantidade desconhecida. Para a gente ter uma ideia melhor de como Diofanto trabalhou essas quantidades, a gente traz aqui um exemplo, que seria o problema 27 do primeiro livro da aritmética. O problema é encontrar números com soma e produtos dados. Né? É um enunciado de um problema generalizado. Aqui no quadro ao lado, a gente pode perceber
a resolução de Diofanto em latim, ou, na verdade, melhor dizendo, a tradução em latim da resolução de Diofanto, né? Aqui Diofanto não usou X, não usou o sinal de igual, conforme a gente tem aqui. Aqui já foi uma releitura em latim, né, dessa tradução da obra de Diofanto. Mas observemos aqui que a resolução do problema ela tem um caráter retórico, né? Ela não é como nós conhecemos hoje matematicamente, que a gente vai já designando os símbolos e fazendo as contas e fazendo os procedimentos somente com os símbolos matemáticos. Aqui a abordagem era uma abordagem retórica e fazendo uso desses símbolos que estavam designados às quantidades desconhecidas. Especificamente com relação a esse problema, ele resolve um problema ainda mais particular. Aí ele resolve, ao invés de encontrar dois números com soma e produto, ele exemplifica supondo que a soma conhecida é 20 e o produto é 96. Né? E qual foi a abordagem de Diofanto nesse problema? Bom, imaginando, por exemplo, que os números fossem iguais, os números seriam ambos 10. A soma de 10 mais 10 seria 20. No entanto, ele estabeleceu que a diferença entre esses dois números dados deveria ser de 2 aritmos. Portanto, qual foi a sua ideia? Ele diminuiu um aritmo de 10 e somou um aritmo a 10. Portanto, observem aqui, nós temos agora duas quantidades envolvendo aqui grandezas conhecidas e desconhecidas, duas quantidades que a soma é 20. 10 mais um aritmo e 10 menos um aritmo. Ora, se nós queremos que a soma dê 20 e o produto 96, o passo seguinte é fazer o produto entre essas duas quantidades, expressa dessa maneira dentro da notação que nós temos hoje. De novo, é importante a gente salientar que não era escrito dessa maneira. Tá? A solução de Diofanto era retórica, ele expressava, embora fosse retórica, ele também expressava por meio dos símbolos, mas não dessa maneira. Nós estamos aqui colocando uma notação que nós usamos hoje para que fique mais entendível para quem está nos assistindo. Tá? Fazendo esse produto, a gente sabe, usando a matemática de 7ª série ou de 8º ano que a gente conhece, que isso aqui seria um produto notável, produto da soma pela diferença, portanto seria o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Evidentemente que eles não faziam dessa maneira, não existiam produtos notáveis naquele contexto, de forma, em hipótese alguma. Mas, de qualquer maneira, eles fizeram o produto e chegaram à conclusão de que esse produto seria 100 menos o quadrado da quantidade desconhecida. Observe que o quadrado da quantidade desconhecida é expresso por este símbolo aqui. Né? Ora, se 100 menos o quadrado da quantidade desconhecida é 96, a própria quantidade desconhecida só pode ser 4. Se o quadrado da quantidade desconhecida só pode ser 4, a quantidade desconhecida é 2. Né? O que não é exatamente a solução do problema, porque a solução do problema envolvia 10 mais um aritmo, 10 menos um aritmo. Portanto, a solução específica desse problema é 10 mais 2, 10 menos 2. Ok? Portanto, 12 e 8. Observemos aqui que a forma de generalização que essa prática matemática daquele contexto nos transmite, nos informa, era a ideia de apresentar problemas e, a partir dele, apresentar padrões de resolução a esses problemas. Então, o que possivelmente eles queriam nesse contexto e nessa resolução do problema é oferecer um padrão para que quaisquer que fossem os enunciados que tivessem sido dados, a gente poderia reproduzir esse padrão e chegar nesses resultados por meio desses procedimentos já dados. Portanto, essa ideia que nós trabalhamos aqui, ela poderia ser dada se a soma fosse 30 e o produto fosse 900, não sei, né? Ou se a soma fosse 30 e o produto fosse 200 ou 100, né? A ideia de resolução poderia ser exatamente a mesma que foi expressa por esse exemplo de Diofanto.
Mais algumas outras características em relação à aritmética, é importante a gente salientar. Primeiro, ela não recorre a construções geométricas, né? Algo também inédito, porque, como nós dissemos, toda a prática euclidiana era completamente fundamentada em construções geométricas, completamente fundamentada na geometria como uma forma de validação dos próprios resultados, né? Aqui não existe o recurso a construções geométricas, é uma prática de fato bastante singular quando comparada com a matemática estabelecida após Euclides, né? Ou pelo menos baseada em Euclides. E aqui a gente observa que as quantidades desconhecidas são operadas da mesma forma que as quantidades conhecidas, algo que também não acontecia com as práticas euclidianas, porque lá as grandezas de ordens diferentes elas tinham que ser trabalhadas de formas diferentes, elas não podiam ser operadas da mesma maneira, né? Aqui a operação que se fazia com as quantidades desconhecidas é exatamente a mesma operação que se fazia com as quantidades conhecidas, né? E como a gente está dito aqui no slide, as quantidades conhecidas e desconhecidas possuem o mesmo estatuto na resolução do problema. E somente por isso, somente pelo fato das quantidades conhecidas e desconhecidas possuírem o mesmo estatuto, serem operadas da mesma maneira, é que será possível introduzir um símbolo para essa quantidade desconhecida. Porque caso contrário, se eu tivesse distinções de tratamento ou nas operações, eu não poderia fazer as mesmas operações para designar, para trabalhar com as quantidades conhecidas e desconhecidas, uma vez que elas teriam um estatuto diferente, né? Então, nesse caso, parece uma particularidade que talvez não tenha tanta importância, mas de fato é algo bastante importante, porque por meio dessa característica, por meio desse mesmo estatuto que as quantidades conhecidas e desconhecidas tiveram, ou tinham, ou assumiram, foi possível introduzir um novo símbolo para a quantidade desconhecida. E aí a gente volta para aquela questão, será que Diofanto foi de fato o pai da álgebra? Né? Pode ser considerado de fato o pai da álgebra? Ora, a historiografia da matemática atualizada, ela é muito reticente com relação a esse tipo de designação para um matemático somente. Como Diofanto, pai da álgebra, o outro pai da análise, o outro inventor do cálculo, né? Todas essas designações, elas trazem a ideia de que todo um campo de conhecimento advém do trabalho de uma só pessoa, né? Historicamente, muito provavelmente, não é exatamente essa a verdade, porque a matemática vai se desenvolvendo por meio das práticas matemáticas que são estabelecidas a partir dos problemas que surgem nos diferentes contextos. Diofanto, por exemplo, a aritmética de Diofanto, embora ele possa ter um protagonismo ali, muito provavelmente, esse é o entendimento da historiografia, muito provavelmente eram práticas que já aconteciam no contexto de Diofanto. Portanto, já era uma tradição estabelecida naquele contexto essas práticas. Portanto, atribuir somente a Diofanto todas essas práticas, do ponto de vista historiográfico, não é realmente, pelo menos da historiografia atualizada, não é exatamente algo que a gente considera, ou que a historiografia considera mais adequado, né? Mas não há dúvidas quanto às influências de Diofanto, quanto à importância de Diofanto na história da álgebra, na importância da aritmética de Diofanto, como a gente disse, foi o primeiro registro de uma notação simbólica que se aproxima da álgebra que a gente conhece hoje, né? Alguns historiadores recentemente têm inferido que Diofanto foi lido e relido em culturas posteriores, né? Por exemplo, a cultura islâmica e também depois os italianos, foi lido e relido como um algebrista, como alguém realmente especial, alguém que realmente influenciou outras culturas que vieram posteriormente. Então, de fato, não há dúvidas quanto às influências que a obra de Diofanto, a aritmética de Diofanto trouxe, mas não é adequado do ponto de vista da historiografia
atribuir uma designação como pai da álgebra a Diofanto. Quando falamos sobre a evolução histórica da álgebra, certamente temos que citar a influência dos povos árabes, da matemática árabe no desenvolvimento do pensamento algébrico. É sabido hoje pela historiografia que essa matemática árabe também sofreu influências, de conceitos transmitidos pelos matemáticos hindus, pela matemática produzida na Índia, por meio de alguns de seus tratados. Por isso, a gente acha importante também tratar rapidamente acerca da matemática produzida pelos hindus. E é nesse intuito que a gente vai continuar esse vídeo, vai finalizar, na verdade, essa videoaula, falando um pouco sobre a matemática hindu. Quando a gente fala a respeito de alguns aspectos da matemática indiana, é importante a gente salientar os trabalhos de Aryabhata, eram tratados de astronomia, ali pelo século V, ou na transição do século V para o século VI. Então, eram tratados de astronomia já desenvolvidos pela matemática hindu, e eles já possuíam ali, e posteriormente isso se mostrou dessa maneira também, uma escrita acerca da sua matemática em versos, E desde ali de Aryabhata já aparecia um elemento que era uma prática matemática com alguma tradição, principalmente depois, de Aryabhata, que é a Ganita, que é uma sistematização de métodos de cálculo, que vai aparecer também na obra de Bhaskara, e aí já estamos falando do século XII. A Ganita já aparece aqui em Aryabhata na transição do século V para o século VI e aparece também no século XII, mostrando que, de alguma maneira, esses tratados eles eram compilações de toda uma prática matemática, toda uma tradição matemática estabelecida naquele contexto. E falando mais especificamente de Bhaskara, um nome que, de alguma maneira, aqui no Brasil, a gente tem alguma familiaridade por conta da fórmula de resolução da equação de segundo grau, que é comumente chamada de fórmula de Bhaskara. Bhaskara viveu no século XII, por volta do século XII. Suas duas das principais obras são chamadas de Lilavati e Bija Ganita. Observe que a Ganita aqui já aparece inclusive no título da obra, e essa Ganita que já aparecia vários séculos antes na obra e nos tratados de astronomia de Aryabhata. A organização dos livros de Bhaskara eram também em versos e já apresentavam ali, assim como nos tratados anteriores de outros matemáticos indianos, o sistema posicional decimal e operações de uma forma mais padronizada, incluindo, inclusive, as operações com frações. Para a gente ter uma ideia melhor de como se dava a matemática nesses livros, vamos trabalhar um pouco alguns dos aspectos que que estavam contidos na obra Bija Ganita, que significa semente do cálculo, numa tradução para o português. Ali eram apresentadas algumas regras, problemas e, em seguida, procedimentos para a resolução desses problemas envolvendo quantidades desconhecidas, que é o caso que a gente está trabalhando aqui nesse nosso contexto da evolução histórica da álgebra. Observemos o seguinte: eram métodos gerais para problemas escritos em linguagem padrão. Aqui tem um problema e a gente vai tentar de alguma maneira entender e mesmo modelar. De uma quantidade, retiramos ou adicionamos a sua raiz multiplicada por um coeficiente e a soma ou a diferença é igual ao número dado. Será que você consegue, usando a álgebra que a gente conhece hoje, de ensino fundamental, modelar esse problema, escrever alguma equação que modela e pode resolver esse tipo de problema? Se você quiser tentar, você pode dar pausa nesse vídeo e tentar. Aqui, utilizando a linguagem de hoje, reiterando muito fortemente isso, poderíamos modelar esse problema dessa maneira. Já que a gente está falando de uma quantidade e de uma raiz,
a gente pode falar aqui de uma quantidade e o quadrado dessa quantidade, uma vez que essa quantidade poderia ser vista como raiz exatamente do quadrado dessa quantidade. Ficaria mais fácil da gente lidar com o tratamento desse problema. Repito, essa notação é nossa linguagem atual. Eles não faziam dessa maneira. Eles vão fazer de forma retórica, conforme a gente vai tentar explicar aqui logo em seguida, tá bom? Então, esse problema poderíamos modelar hoje dessa maneira, mas o fato é que o problema era dado de forma retórica, de uma quantidade, retiramos ou adicionamos a sua raiz multiplicada por um coeficiente e a soma ou a diferença é igual ao número dado. A seguir, ele enumera alguns procedimentos que devem ser seguidos para a resolução dessa espécie de problema ou desse problema mais especificamente. Por exemplo, o primeiro procedimento é o seguinte: seja uma quantidade contendo a quantidade desconhecida, seu quadrado, etc. Se temos os quadrados da quantidade desconhecida, etc., em um dos membros multiplicamos os dois membros por um fator conveniente e somamos o que é necessário para que o membro das quantidades desconhecidas tenha uma raiz, igualando em seguida essa raiz à do membro das quantidades desconhecidas, obtemos o valor da quantidade desconhecida. Então, na verdade, nós temos aqui a seguinte situação. Temos dois membros, e o que ele propõe? O que é proposto nessa obra? Que se multiplique os dois membros por um fator conveniente, e após isso, faça uma soma, aos dois membros, o que é necessário para que o membro das quantidades desconhecidas, tenha uma raiz. Ele vai estar expresso como uma quantidade elevada à segunda potência. E a partir daí se obtém o valor da quantidade desconhecida. A seguir, ele coloca um outro procedimento, e nesse outro procedimento ele diz exatamente que fator conveniente é esse. Ele diz, olha, é por unidades iguais a 4 vezes o número de quadrados, na linguagem de hoje é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o número que está multiplicando pelo quadrado da quantidade desconhecida. Você multiplica os dois membros por esse fator e depois você soma a quantidade igual ao quadrado do número primitivo de quantidades desconhecidas, que na nossa linguagem seria o coeficiente de x, ou seja, o número que multiplica o número da quantidade desconhecida. Na verdade, esse número elevado à segunda potência. Então, com esses procedimentos, ele deixa claro como o problema deve ser resolvido, seguindo esses procedimentos. Vamos ver como seria a tradução, entre aspas, desse método usando a nossa linguagem. Lembrando que aqui a gente está trabalhando sempre com quantidades positivas, tá? Então aqui a ideia, a tradução na linguagem de hoje desse problema seria isso. Ax ao quadrado mais bx igual a c, considerando todas as quantidades envolvidas, quantidades positivas. Né? O que é que ele sugere no primeiro procedimento? Que se multiplique os dois membros, os dois membros, por 4 vezes a quantidade de quadrados. Nesse caso, multiplique os dois membros por 4a, o que teríamos dessa maneira. Seria expresso dessa forma. Multiplicando todos os termos de cima por 4a, chegaríamos nessa equação na linguagem de hoje, na nossa abordagem de hoje. Mas usando as ideias, mais ou menos as ideias que foram propostas por Bhaskara na sua obra. Após isso, se soma a um fator conveniente. Que soma seria essa? Somar quem? O quadrado de vezes do número que aparece, do número de quantidades conhecidas, que nesse caso nós estamos tratando por b. Ele é o quadrado. No caso, somaríamos b ao quadrado. Teremos essa configuração. E aí sim, segundo ele, a ideia geral, como ele próprio havia dito, seria conseguir expressar então o membro onde nós temos a quantidade desconhecidas, de forma que ele tenha uma raiz.
Para que isso aconteça de uma forma mais simples, ele vai ser expresso, nesse caso, por 2ax mais b elevado ao quadrado. Como nós estamos trabalhando somente com quantidades positivas, a raiz dele seria 2ax mais b. Tá certo? Então aqui, seguindo, né, e aí seguindo com os procedimentos que nós temos hoje, nós poderíamos escrever dessa maneira, né? 2ax mais b seria igual a raiz quadrada do membro à direita, que seria a raiz quadrada de 4ac mais b ao quadrado. Finalmente, o x ficaria expresso dessa maneira. Observemos que esse modelo, esse procedimento, se nós pudéssemos trazê-lo para o nosso contexto de hoje, é exatamente o modelo que a gente usa, o método que a gente usa, o procedimento que a gente usa para deduzir a fórmula de resolução das equações quadráticas, né, as equações de segundo grau. Deixando bem claro que esse método foi proposto, esses procedimentos foram propostos num contexto completamente diferente. É muito importante que a gente tome cuidado para não sermos anacrônicos, que é olhar para o passado com o olhar que nós temos hoje, a partir do olhar que nós temos hoje. Quando a gente olhar para o passado, nós temos que considerar o contexto do passado, os problemas que eles resolviam no passado, a demanda que eles tinham para resolver esses problemas, para que esses problemas surgissem no passado, os recursos que eles tinham para resolver esses problemas. Isso tudo deve ser levado em consideração para nós não cometermos um anacronismo que, do ponto de vista histórico, é um pecado, de certa forma, mortal até, por assim dizer. Bom, aqui a gente pode exemplificar essa abordagem, não exatamente essa abordagem, mas como eles resolviam problemas, ou como eles enunciavam os problemas, e aí, a partir do enunciado desses problemas, eles procediam dentro daquilo que nós acabamos de expor. Então, por exemplo, esse é um problema que é expresso da seguinte forma: de um enxame de abelhas, tome a metade, depois a raiz. Esse grupo extrai o pólen de um campo de jasmins. 8/9 do todo flutuam pelo céu. Uma abelha solitária escuta seu macho zumbir sobre uma flor de lótus. Atraído pela fragrância, ele tinha se deixado aprisionar na noite anterior. Quantas abelhas havia no enxame? Observe que aqui tem tanto uma questão de interpretação do texto quanto a questão matemática. Né? Possivelmente eles trabalhavam essas duas coisas em conjunto, esses dois aspectos em conjunto. Não trabalhavam a matemática de maneira isolada, de maneira estanque. Né? Então, você pode tentar resolver esse problema, pode dar pausa nesse vídeo, se você assim o quiser, para você tentar resolver. Aqui, nós vamos tentar modelar esse problema de acordo também com o nosso procedimento, com a nossa notação, no sentido de que fique mais entendível, de que fique mais claro para quem nos ouve, tá? E quem nos assiste. Aqui observemos o seguinte: de um enxame de abelhas, ele fala de metade e depois da raiz. Portanto, talvez seja mais inteligente a gente atacar esse problema, já que ele fala de uma quantidade desconhecida e fala da metade da raiz, a gente pode fazer a operação inversa, por exemplo, e tomar o total como sendo o dobro da quantidade ao quadrado. Tá certo? Poderíamos fazer dessa maneira. Se chamarmos a quantidade desconhecida, considerarmos ela de raiz, e o total de 2x ao quadrado, o total dessa raiz, né, seria mais fácil, porque aqui ele vai tomar a metade do total e depois a raiz. Né? E aí a gente chegaria exatamente no x a partir do 2x ao quadrado. Ficaria mais fácil da gente lidar com o problema. Tá? Então vamos tentar modelar aqui o problema usando a nossa notação e a nossa interpretação atual. Observe que de um enxame ele diz, olha, tome a metade e depois a raiz. Nós estamos aqui considerando o total de abelhas como sendo 2x ao quadrado. E se ele fala, tome a metade de 2x ao quadrado seria x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado seria x, considerando, evidentemente, o contexto de que nós estamos trabalhando apenas com quantidades positivas. Tá? O número negativo aqui, que a gente conhece hoje, não era trabalhado nesse contexto.
Então ele diz, olha, esse grupo, que no caso é o X, ou metade, e depois a raiz dessa quantidade total, extrai o pólen de um campo de jasmim. Portanto, o grupo que extrai o pólen é X, exatamente a raiz. 8 nonos do todo flutuam pelo céu. 8 nonos do todo. 8 nonos do todo que nós estamos considerando 2x ao quadrado. Uma abelha solitária escuta seu macho zumbir. Atraído pela fragrância, ele tinha se deixado aprisionar na noite anterior. Enfim, é uma questão retórica. E aqui vem a pergunta: quantas abelhas havia no enxame? Observe que a gente pode modelar o problema como? Ora, o total é 2x ao quadrado. Portanto, ele pegou o grupo que extrai o pólen x, temos ainda 8 nonos de 2x ao quadrado, que é 8 nonos do todo, e ainda temos as duas abelhas. Portanto, podemos modelar essa equação dessa maneira. O grupo que extrai o pólen, somando 8 nonos do todo, somando as duas abelhas remanescentes, tem que ser igual ao total do número de abelhas. Tá ok? A partir disso, a gente pode fazer algumas operações de forma básicas, de forma a chegar a esse tipo de equação. Na resolução, então, desse tipo de equação, se aplica aqueles procedimentos que nós conversamos anteriormente, né? Que seria como multiplicar os dois membros por 4 vezes o número de quadrados, ou seja, 4 vezes 2, 8. Multiplicamos todos os membros por 8. Depois somamos o quadrado do número de termos que está multiplicado pelo x. Seria dessa maneira. E aqui nós temos uma quantidade elevada ao quadrado, que seria essa. É importante a gente ressaltar aqui que, de novo, nós estamos resolvendo essa equação de uma maneira um pouco... não exatamente como eles faziam, porque aqui nós estamos envolvendo quantidades negativas, né? É importante a gente salientar isso. Estamos aplicando, a gente só está fazendo isso dando uma forçadinha de barra para aplicar exatamente o método que a gente havia explicado. Para que essa equação só envolva quantidades positivas, ela deveria ser montada de uma outra forma, né? Colocando membros que estavam de um lado, passando esses membros para o outro lado, né? Ou melhor, passando, considerando quantidades desconhecidas que estavam de um lado, passando para outro, e aí sim envolveria somente quantidades positivas. Para essas quantidades positivas, seriam enunciadas aos mesmos procedimentos. Não exatamente os mesmos, mas os procedimentos modelados ou revistos dessa outra forma de equação, digamos assim, ou melhor dizendo, dessa outra forma de colocação do problema. Tá? Então, só salientando que, como aqui está envolvendo quantidades negativas, não era exatamente esses procedimentos, mas eram procedimentos similares que seriam montados numa outra equação. Tá bom? A gente só fez dessa forma para a gente conseguir enunciar os mesmos procedimentos que a gente tinha feito anteriormente. Tá? E a gente não precisar, portanto, enunciar outros procedimentos que seriam, na verdade, procedimentos similares para que fique mais claro. Tá bom? Então aqui nós temos o quadrado, mas uma quantidade desconhecida elevada ao quadrado, portanto a sua raiz ficaria dessa maneira, 4x menos 9 igual a 15. Portanto, assim descobriríamos a quantidade desconhecida, que é 6, mas o total de abelhas não era o que a gente chamou de quantidade desconhecida, da quantidade desconhecida, né? Era o dobro da quantidade desconhecida elevado ao quadrado, e, portanto, o total de abelhas seria o dobro de 6 ao quadrado, que vai dar exatamente 72 abelhas. Então, só para a gente ter uma noção de como eles resolviam essa questão, tá certo? Como eles enunciavam a questão, como eles resolviam e como esses procedimentos eram aplicados. É lógico que aqui é uma adaptação, como eu disse, não foi feito exatamente dessa maneira, porque a gente está utilizando aqui uma notação
moderna, né? Uma notação que utilizamos no dia de hoje, para que fique mais entendível e para que a gente tenha essa ideia do que realmente está acontecendo ou do que realmente acontecia. Né? A gente tem uma aproximação daquilo que realmente acontecia naquele contexto. Por fim, como a gente fala de resolução de equação do segundo grau, ou fórmula de resolução, vem sempre uma pergunta. Aqui nós vamos encerrar essa videoaula tratando dessa pergunta. A gente sabe que, de fato, o método de Bhaskara, o método enunciado, se a gente for aplicar esse método hoje, dentro do nosso contexto, ele resolve a equação do segundo grau. Porque exatamente isso, são exatamente esses procedimentos que a gente utiliza na dedução da fórmula da equação do segundo grau, da fórmula de resolução da equação do segundo grau. Então, uma vez que esse método aplicado hoje pode resolver essa equação, será que de fato é aconselhável, é adequado nós atribuirmos essa fórmula Bhaskara? Né? Será que de fato podemos atribuir-lhe a invenção da fórmula usada atualmente? Essa é uma questão que a gente vai tentar responder à luz da historiografia atual a partir de agora, para encerrar essa nossa videoaula. Bom, de fato, havia um método geral para a resolução de equações, né, ou de problemas que envolviam quantidades desconhecidas, que a gente hoje expressa por equações, eram expressos de forma retórica, mas não podemos dizer que já existisse uma fórmula para a resolução de equações no sentido que entendemos hoje. Por um motivo principal. Porque para a gente colocar essa fórmula, para a gente estabelecer essa fórmula no sentido que a gente entende hoje, nós precisaríamos de um fator a mais que não existia nesse tempo, ou não era demandado algum problema que pedisse, então, de alguma maneira que se pudesse colocar esse outro fator, que é, na verdade, uma simbologia para os coeficientes. Nós tínhamos símbolos para as quantidades conhecidas, que hoje nós chamamos de x ao quadrado, de x ao cubo. Se pegarmos a equação, a quantidade desconhecida e levarmos ao terceiro grau, a terceira potência. Mas não tinha nessa época um símbolo, por exemplo, para designar os coeficientes, aquilo que nós chamamos hoje de A, de B e de C. A forma de resolução de equação do segundo grau hoje seria menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Observe que toda essa fórmula está em função dos coeficientes a, b e c, que não existiam nessa época, porque não tinham problemas que demandavam de alguma maneira que eles pudessem ter a ideia, por exemplo, de utilizar esses coeficientes de forma simbólica. Os problemas que eles tinham para resolver não demandavam esse tipo de abstração. Esse tipo de abstração só foi resolvida, digamos assim, ou os problemas que existiam pediam e foi então inventado ou sugerido essa simbologia para os coeficientes somente no século XVI por meio dos trabalhos do francês François Viète, que nós vamos falar exatamente dele na próxima videoaula. Então não faz sentido sequer falar em fórmula de equação nesse contexto. Portanto, não é adequado nós atribuirmos a Bhaskara a invenção dessa fórmula, porque sequer faz sentido nós falarmos em fórmula nesse contexto de Bhaskara, uma vez que não existia uma simbologia para os coeficientes. Um outro motivo que nós poderíamos citar aqui é que a obra de Bhaskara não necessariamente foi uma obra completamente autoral sua, no sentido de que ele inventou ou ele concebeu tudo aquilo que está escrito. Muito provavelmente, grande parte da sua obra foi expressa, foi produto também de uma prática matemática já consolidada, de uma tradição matemática já consolidada. Nós vimos que a ganita, que Bhaskara utiliza na sua obra, já era utilizada nos tratados de astronomia lá atrás de Aryabhata. Então, por esses dois motivos, não dá para atribuir a invenção dessa fórmula a Bhaskara. E, provavelmente, a gente tem entendido que não dá para atribuir a ninguém. Né? Não se tem um inventor exatamente dessa fórmula. Pelo menos do ponto de vista que a historiografia
entende e que a gente tem procurado expressar dessa maneira. Então, se a gente colocar essa pergunta, podemos atribuir essa invenção da fórmula a Bhaskara? A resposta é não. E mais do que isso, mesmo a pergunta, ela não faz tanto sentido considerando todas essas considerações que a gente tem tecido aqui. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. É um tema muito difícil de ser abordado, porque envolve contexto, envolve nuances historiográficos, né? Envolve a tentativa da gente não ser anacrônico, mas ao mesmo tempo a gente passa a expressar alguns desses problemas em linguagem atual. Né? A gente tem a tentativa de não ser anacrônico, mas muitas das vezes a gente não consegue. Mas, de alguma maneira, eu espero que ao você assistir essa videoaula, você consiga ter uma ideia geral da evolução da álgebra, pelo menos do século III até o contexto da matemática hindu. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre... Vamos começar a falar a respeito da matemática árabe, da matemática islâmica, e vamos falar rapidamente, passar rapidamente até concluirmos com os trabalhos do francês François Viète, que foi quem teve essa ideia, sugeriu essa abordagem da atribuição de coeficientes a símbolos abstratos. Tá certo? Espero que tenha sido de grande valia. Grande abraço a todos. Até a próxima.